Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este momento desta reunião de perguntas e respostas. Desejamos também aos nossos internautas muita paz, muita alegria e que sejam todos também ouvintes desse projeto, desta casa, onde não temos aqui a pretensão de respondermos todas as perguntas, mas estamos esforçando para atendermos aquelas que tiver realmente o nosso alcance. Com isso, nós estamos iniciando nesta noite perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta que diz respeito à doutrina espírita, às dificuldades do dia a dia, certamente eu, Vicente, o Ellerson e Shirley estaremos aqui para atender todos vocês. Se não for possível nessa noite, a resposta a gente promete para a próxima semana, porque nós não somos uma enciclopédia ambulante. Por mais que nós tenhamos conhecimento, de um dado momento a gente, às vezes, não tem o conhecimento para responder a pergunta formulada por vocês. Então, podem começar a fazer as perguntas. Já temos aqui algumas perguntas na mesa, e eu convidaria o Ellerson a primeira pergunta da noite de hoje. Queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que Jesus continue nos envolvendo e nos mantendo em suas doces vibrações de paz. Por favor, fale sobre o desencarne em massa, tragédia de Chapecó. As mortes coletivas foram muito bem trabalhadas por Allan Kardec na codificação, especialmente em O Livro dos Espíritos, quando na terceira parte, que trata acerca das leis morais, vai nos trazer uma lei inexorável a todos nós, que é a lei de destruição, onde todos nós temos uma fatalidade. Quando nascemos, um dia vamos morrer. E o desencarne, ele vai se dar de variadas formas, de acordo com a necessidade de cada um de nós. A única diferença que há entre a morte individual e a morte coletiva é que a morte coletiva se dá com uma grande quantidade de pessoas, o que muitas vezes alardeia a sociedade, chamando a atenção para aquele fato, como foi o ocorrido com o avião que levava os jogadores do Chapecoense e tantas outras pessoas que ali se encontravam. O fato é que a morte coletiva, ela chama atenção, porque muitas vezes nós fazemos aquele questionamento, mas eram pessoas boas, pessoas ruins, eram pessoas dignas, pessoas desonestas, que estão morrendo todas juntas. Por que isso se dá? É a necessidade do aprendizado de cada indivíduo. A morte, ela só bate a nossa porta quando nós somos convidados a realmente regressar para o mundo espiritual. A única maneira do espírito retornar à pátria espiritual sem ser a sua hora é quando ele opta pelo suicídio. Mas em todas as outras condições, é o Pai que nos convida. E a prova disso está que muitas vezes nessas mortes coletivas, nessas tragédias que aos nossos olhos acontecem, alguns falecem e outros não. No caso do avião, nós tivemos alguns sobreviventes, que inclusive hoje retornaram para o Brasil, alguns deles, para poder então demonstrar para todos nós que o desencarne, ele realmente só acontece quando a criatura já está no momento de regressar à casa do Pai. Há um notável livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, onde ele nos fala sobre a tragédia do circo de Niterói, narrando que quando aquele circo pegou fogo, as pessoas que estavam ali, elas tinham compromissos coletivos da época da Roma Antiga, e agora retornavam para se reencontrarem dentro do circo no dia em que ele pegou fogo.
Mais tarde nós tivemos a tragédia do edifício Joelma, que levou também à morte tantas e tantas pessoas. E pelas mãos de Chico Xavier, quantos não foram aqueles que desencarnaram com o desabamento do edifício e então puderam contar a sua experiência do outro lado da vida. Bem próximo de nós tivemos, e todos nós nos recordamos, os tsunamis da Ásia, do Mar de Krabi, no sul da Tailândia. Uma história que se tornou filme, chamado O Impossível, quando a sueca Karin, acompanhada do seu marido e de 3 filhos, se encontravam no resort, e quando houve o tsunami, matando milhares e milhares de pessoas, aquela família inteira sobreviveu. Como explicar? Como explicar o fato de que uma família inteira sobreviva a uma tragédia dessas e outras constituídas de 2 pessoas, uma única pessoa que ali se encontrava, foram dizimadas? Somente a reencarnação, por meio das orientações que a doutrina espírita nos traz, na lei de causa e efeito, na justiça divina, para nos fazer compreender. É preciso nós tomarmos muito cuidado para, em tragédias como essa, não começarmos a juizar o que foi que aconteceu, por que aquelas pessoas passaram por aquela experiência, porque cada experiência é única na vida de um espírito. E nós não temos condições espirituais para avaliar a existência de ninguém, dizendo que este ou aquele desencarnou por este ou por aquele motivo. Somente o nosso Pai. Porque no final, como dizia Madre Teresa de Calcutá, entre a criatura e o seu Criador. Meditemos sobre isso e as tragédias que acontecem com mortes coletivas é para nos chamar a atenção, para nós valorizarmos também a nossa existência e aproveitarmos cada minuto como se fosse o último, porque nós não sabemos quando a morte irá bater à nossa porta. Passamos aqui a nossa amiga Shirley para a próxima pergunta. Deu, acho que agora deu. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês na noite de hoje e iniciando mais esse trabalho. Então, essa pergunta é uma pergunta um pouquinho longa, né? Eu vou ler e vamos tentar ver se a gente consegue responder. Tem uma vizinha que está com um filho desempregado há mais ou menos 3 anos e venho presenciando essa vizinha maltratando o filho, chamando-o às vezes por alguns nomes inadequados. Fui para conversar com ela, a mesma falou que todo mundo está se empregando, menos o filho dela. E que a vizinha viu, inclusive, o filho rasgar o currículo. Disse a ela que era mentira e que ela precisava dar mais importância e mais crédito ao filho do que os de fora. E respeitar o seu filho, pois ela estaria agredindo-o, tanto espiritual quanto moralmente. E se ela não puder respeitar o filho como ser humano, como Jesus pede nos momentos, devemos amar ao próximo, e ela queixou-se muito da rebeldia do filho. Falei a ela que ela está contribuindo para isso, contando para outras pessoas as metas, os sonhos, as coisas do filho, onde as pessoas muitas vezes tiram dele a esperança de concretizar. Falei com a mãe do rapaz que viva o presente, não o passado, e não fique falando para os outros sobre prejuízos financeiros que ele possa ter dado. Finalizando, todo mundo está desempregado. E gostaria que fizesse uma mensagem para essa mãe e para outras mães que vivem o mesmo problema. Então, na verdade, é uma história, eu quis ler quase que integralmente, me perdoe quem escreveu se eu não li tudo, porque
o texto é grande, né? Eu tentei resumir um pouquinho. Mas é uma história que muitas famílias estão vivendo, um momento difícil, relacionado aos desafios, né, que a vida tem colocado, principalmente dentro do nosso país, os desafios relacionados à própria sobrevivência, né, a condição de você prover o pão de cada dia, né? E observa-se que muitas vezes a mãe, no intuito de educar, no intuito de conduzir, no intuito de orientar, ela muitas vezes se coloca um pouco perdida sobre qual o caminho, qual a pedagogia que ela poderia se utilizar para auxiliar o filho que está em dificuldade. E muitas vezes nós, assim como esta mãe, tomamos o caminho da rigidez, da exigência, da prepotência, numa tentativa quase que no último suspiro, na tentativa de fazer com que aquele filho que amamos tanto possa então se sensibilizar, possa se ajustar e possa encontrar o seu caminho. Um pouco pressionado, né, diante das colocações. O que a gente percebe é que todo ser humano, ele é movido a estímulo. E o estímulo que realmente traz mudança é o estímulo positivo. Então, é preciso que todos nós, assim como esta mãe, tenhamos a capacidade, desenvolvamos a capacidade de observar no outro aquilo que ele tem de positivo, para que nós façamos o reforço positivo, destacando naquela criatura todas as qualidades, virtudes, competências que ela já conseguiu desenvolver, para que então ela se sinta capaz de caminhar e de fazer o enfrentamento dos desafios. Que muitas vezes o enfrentamento de desafio, ele leva um tempo maior do que a gente desejaria. Mas é preciso que a criatura não desanime. E dependendo da postura nossa, da postura de pais, de amigos, de parentes, de vizinhos, nós podemos inclusive levar a criatura a crer-se incapaz, a ver-se como improdutivo, infeliz e, pior ainda, não merecedora de uma vitória, não é? Então, é preciso da gente destacar na criatura que se encontra em dificuldade toda a sua potencialidade, para que ela possa crer nas suas possibilidades e trabalhar em favor delas. E através da oração que nós podemos fazer pela criatura no íntimo da nossa consciência, nós vamos conseguir auxiliá-la, porque a oração é uma energia, é um influxo que vai fortalecer a vontade daquele por quem nós estamos orando, a vontade de vencer, de estar no bem, no caminho correto. E o pensamento positivo, a fé e a confiança que é dada pelo Evangelho de Jesus, quando ele diz que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba e o permita, e que batei a porta e ela se vos abrirá. Foi assim que disse Jesus para a gente. Ele não estava contando um conto de fadas, ele estava ditando o caminho da persistência, da perseverança, da fé e do trabalho. Porque oração, orar,
É colocar o que a gente pensa e o que a gente sente em ação no bem. É isso que nós temos que fazer, né? Não sei se eu consegui convencer ou estimular essa mãe que está com dificuldade, mas a nossa palavra é: estimule, faça o reforço positivo e ore todas as noites por aquele que você gostaria que estivesse enfrentando melhor os seus desafios. Ainda em complementação à fala do Erison, as suas respostas, a gente percebe que já há várias semanas o questionamento a respeito das mortes coletivas tem rescindido sempre as perguntas de vocês aqui nesta casa, e nós já falamos aqui, já recomendamos a vocês que há algumas obras espíritas que vocês poderão melhor conhecer, e assim, obras que tratam realmente especificamente do assunto, como por exemplo, obra póstumas de Allan Kardec, quando Claire Duplantier, ela fala sobre esse processo das provações coletivas, explicando ali que essas provações existem a nível individual, familiar, coletivo, nacional, internacional e até mesmo continental. Vejamos nós que realmente o assunto ele é palpitante, ele está na pauta, as dúvidas sempre elas existirão. Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 250, ele fala sobre a questão dessas mortes coletivas, onde ele coloca o trabalho da espiritualidade benfeitora, no sentido de reunir todas aquelas pessoas para um processo coletivo pela morte. É um trabalho muito bem elaborado pela espiritualidade, em realmente reunir grande número de pessoas que estão, de certa forma, comprometidas entre si. E ainda no livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 18, ele trata especificamente do assunto dessa questão da aprovação coletiva. Com isso, o assunto realmente, assim, é um assunto muito longo. Eu acredito que as respostas virão sempre na medida do necessário e também na medida do útil, no momento. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, chamado Flagelos Destruidores, na onde vai explicar esses flagelos naturais e flagelos também artificiais. Então, com isso, a gente vai ter um melhor entendimento quando pegarmos a pergunta 737, a partir daí. Tem explicações plausíveis com relação à questão dos flagelos, das quais todos nós estamos sujeitos a eles, em qualquer momento, a gente não sabe. A pergunta que me foi formulada ainda há pouco, a reencarnação tem um dogma? Qual seria esse dogma? Recorremos aqui ao Livro dos Espíritos, na pergunta 171, em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai sempre deixa os filhos uma porta aberta ao arrependimento. É isso. A reencarnação tem sim um princípio essencial, que nós chamamos de dogma. Com isto, a reencarnação fazia parte do dogma dos judeus. E a reencarnação em si mesma, ela tem um dogma, e esse dogma é a justiça. Um dogma é uma verdade inquestionável. Agora, temos dogmas religiosos que nos impõem ideias, mas temos esse dogma aqui, que não é um dogma religioso, mas é um dogma, digamos assim, um dogma científico, porque é uma revelação comum e natural de uma lei. Lei de justiça, amor e caridade, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Aí vem a questão o seguinte, mas na verdade, se a justiça é o dogma da reencarnação, o que constitui a justiça? Vamos lá na pergunta 875,
como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Interessante, né? Nós sabemos que Moisés foi um grande homem que representou naquela época dele um grande conhecedor das leis humanas, das leis divinas, das quais ele é porta-voz da espiritualidade benfeitora, revelando as 10 leis morais. E Moisés, ele sempre baseou nessa ideia, não da justiça em si, mas sim de uma lei chamada pena de talião, na onde ele dizia a cada um de nós que se alguém nos fizesse um mal qualquer, que nós agíssemos com relação a este do mesmo modo, com a mesma intensidade. Veio Jesus quase 2000 anos depois dizendo, não, se alguém me bate numa face, vireis a outra. Isso quer dizer, se alguém lhe ofende, mostra o seu outro lado. Não retruca, não revide a este, mas sim mostra o outro lado da face, que é fazer o outro todo o bem que você gostaria que o outro fizesse a você. Então veja bem que a justiça consiste no respeito ao direito dos outros. E Deus, nosso Pai Criador, essa inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, é o primeiro a respeitar os nossos direitos. Porque na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, perguntou qual que era o maior de todos os nossos direitos. E responderam os próprios Espíritos, o de viver. Deus respeita os nossos direitos. E nós estamos respeitando o direito dos outros? Quando infringimos esses mesmos direitos a nós mesmos? Quando falamos do dever, o dever é justamente a obrigação moral consigo primeiro e depois para com os outros. Ora, a obrigação moral consigo primeiro e depois para com os outros. Quantas vezes nós faltamos com os deveres a nós mesmos, quando nós respeitamos a nossa existência corporal, porque a vida é uma só. Quantas vezes nós infringimos realmente os nossos direitos. E se o maior de todos é o de viver, quantos de nós que não respeitam esse mesmo direito? Infringimos esse direito a nós mesmos, desrespeitando, faltando com o dever. Por isso que a reencarnação, ela tem esse dogma, quer dizer, essa verdade científica, que seria até um axioma, porque é uma lei chamada Lei do Progresso, que está contida na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Só existe no universo esta lei que faz com que tudo e todos vá sempre à frente, nunca atrás. A gente pode até estacionar-se ou desacelerar no processo do progresso, mas tudo é sempre à frente. Agora, quando você progride à frente e acima, nós temos aí a evolução. Quando nós progredimos somente na linear, no horizontal, é um progresso. O progresso do intelecto. Quando nós caminhamos pelo progresso moral, é acima. Então, somente o amor determina a nossa evolução. Por isso que, imperioso, descobrimos realmente o amor. E o amor não é como a gente acha. Amor não é sexo. Fazer sexo não é amor. Embora o sexo certamente faz parte do amor. Mas o amor é lei. O amor é uma contingência do processo existencial. É uma lei universal. E o amor, ele somente é vivenciado em nós quando nós praticamos a caridade. A caridade é justamente a prática do amor, é a vivência do amor. Para isso, os preceitos de Jesus, que é os mesmos preceitos da doutrina espírita, sempre retratam o mesmo pensamento. Amarás a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele nem esperou perguntar qual que era o segundo mandamento. Ele complementou. E ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Por isso que a justiça consiste no respeito ao direito do outro, dos outros. Então, precisamos, então, perceber que na reencarnação,
A justiça de Deus, a justiça divina constitui o dogma, quer dizer, a verdade incontestável. Por isso que a reencarnação é uma lei. Você pode até não acreditar na reencarnação, mas reencarna a si mesmo. Acreditando ou não, todos nós reencarnamos, porque a reencarnação é uma constante universal. E se é uma constante universal, é inquestionável. O que devemos fazer é aproveitar a reencarnação e progredirmos assim e assim. Aí vem a hipotenusa, que nós chamamos de evolução. Obrigado. O nosso amigo Ellison, para a próxima pergunta. Sabendo que espíritos são energias, como é possível algumas pessoas verem vultos e ouvir? Energia seria só um mau pressentimento, um mal-estar? Como é possível que uma pessoa consiga não só sentir, mas ver literalmente um espírito? Primeiramente, é preciso nós esclarecermos que o espírito não é energia, porque a energia, ela não pensa. A energia não tem o dom da inteligência. Allan Kardec, questionando as entidades venerandas em O Livro dos Espíritos, na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Eles vão responder: são seres inteligentes que povoam o universo. E mais à frente, a espiritualidade vai orientar que nós temos um vocabulário ainda muito apequenado para entendermos a definição do espírito. Então eles dizem que o espírito não tem forma. Na nossa linguagem seria um clarão, uma flâmula. E o que dá forma ao espírito é o perispírito. De uma forma bem didática, Kardec nos explicou isso quando ele tomou como exemplo o fruto. Se nós pegamos um pêssego, por exemplo, nós temos a casca, temos a polpa e temos a semente. A casca grosseira é o corpo. A polpa, o perisperma, é o perispírito. E a semente seria o espírito, que é imortal. Quando nós vemos um espírito, na verdade nós não o vemos. Nós vemos o seu perispírito, porque é o perispírito que deu forma àquele espírito. Geralmente, quando nós desencarnamos, nós mantemos a nossa última aparência, com algumas exceções. Alguns espíritos, devido à sua evolução espiritual, podem escolher com qual aparência vão ficar no mundo espiritual, mas geralmente nós mantemos a nossa última aparência para as nossas relações do outro lado da vida. A energia que o espírito emite é essa vibração que muitos chamam de aura. Quando alguém se aproxima de nós, nós sentimos as vibrações dessa pessoa. É a energia que dela emana. Quando é um espírito superior, nós sentimos bem-estar. Quando é um espírito inferior, nós sentimos mal-estar. Mas isso nós só sentimos se criamos a sintonia e a afinidade. É por meio dessa sintonia que nós captamos as energias que estão ao nosso entorno. É possível aqueles que estão encarnados verem os desencarnados por meio da mediunidade. Allan Kardec estudou muito bem a mediunidade em O Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação, onde, dentre tantas possibilidades, nos fala da vidência ou da clarividência, que é a possibilidade de alguém encarnado ver os desencarnados, os espíritos. Mas lembrando que quando nós vemos, nós estamos vendo o perispírito que lhe dá a forma. São as relações do nosso dia a dia que o Evangelho demonstra muito bem, porque ao lermos o Evangelho, nós vamos encontrar diversas vezes Jesus dialogando com os espíritos que via, em diversas curas. Quando o necessitado aproximava-se de Jesus, ele via que aquele ser estava acompanhado de uma entidade espiritual. E com a sua autoridade moral, expulsava o espírito, trazendo a saúde física àquele que estava debilitado.
a doutrina espírita, estudou o fenômeno para que nós possamos compreender. Então, a mediunidade da vidência, ela é natural de acontecer, e a pessoa que nos pergunta se estiver passando por essa experiência, haja de maneira natural. Ore em favor daqueles que sofrem e que porventura venham ao seu encontro. E as entidades superiores, que são os nossos benfeitores, estão sempre ao nosso lado para nos intuir e nos auxiliar no nosso dia a dia. Bom, boa noite. Gostaria de saber como funciona o processo de uma regressão e se é possível fazer sozinho, sem ser em uma casa espírita. Bom, inicialmente, a gente gostaria de salientar o porquê da necessidade do esquecimento. Quando nós reencarnamos, voltamos aqui na Terra, é lançado um véu no nosso passado, nas reencarnações anteriores, um esquecimento, né, das nossas vivências, para que a gente possa recomeçar essa caminhada aqui, livre das pressões psíquicas, das cargas emocionais que nós colocamos no nosso psiquismo nas vivências anteriores. E muitas vezes, em uma boa parte delas, nós reencarnamos no meio da família que abriga aquelas criaturas com as quais nós precisamos refazer os vínculos que foram construídos no passado de forma muitas vezes violenta, né? Vínculos estabelecidos muitas vezes por emoções que trazem uma carga de dor e de sofrimento, ódio, rancor, ciúme, né? E uma série de outras situações que nos vinculam àquelas criaturas que na reencarnação atual certamente serão os nossos familiares. E por que serão os nossos familiares? Porque a proposta divina é de romper as algemas que fazem um vínculo da dor e reconstruir através de laços, né? Desfazendo os nós e construindo os laços através do amor, né? Então nós vamos deixar de ter o inimigo ou o nosso algoz ou a nossa vítima do passado, agora se tornando o nosso afeto, o motivo da nossa alegria, da nossa dedicação em carinho, em amor. Essa é a proposta da reencarnação, e para que isso aconteça, evidentemente, o esquecimento ele é fundamental para você criar um laço diferente daquele que foi estabelecido no passado. Então, a lembrança do passado, ela não é algo que deva ser estimulado, porque ela tem um objetivo importantíssimo para nós. E normalmente a lembrança do passado, ela vem para algumas criaturas com um objetivo muito bem determinado. Ou seja, não é só por mera curiosidade. Eu não tenho que saber o que aconteceu comigo no passado, se eu fui rei, se eu fui escravo, se eu fui importante, se eu fui nada, né? Se eu fui um pedinte, né? Eu não preciso saber disso. Eu só vou necessitar saber disso se isso for trazer para a minha reencarnação atual algo realmente importante para o meu crescimento ou para o crescimento de quem está ao meu lado. Fora isso, não tem nenhum sentido fazer uma regressão, tá?
em busca de lembranças de reencarnação anterior. E eu digo mais, que muitas vezes há algumas pessoas têm essas revelações, elas vêm em uma boa parte de maneira espontânea, sem ser provocada. E essa espontânea obedece à vontade do Pai, que é muito mais sábio do que nós, tá certo? Aquela que é induzida pela hipnose, ou por outra técnica, que eu não sei dizer a vocês, porque não faz parte, vamos dizer assim, da minha habilidade, eu desconheço o como fazer isso, não sei se os meus amigos aqui da mesa podem ajudar, mas o que eu digo é, a induzida, que é aquela que não é norteada pela vontade divina e tem sido norteada pela vontade nossa, muitas vezes pode nos trazer muito mais problemas psicoemocionais do que esclarecimentos. Né? E mais ainda, às vezes a gente fica numa ilusão, né, Vicente, achando que, deixa eu lembrar, porque eu acho que eu fui a rainha da Inglaterra. Depois fica sabendo que não era absolutamente nada, uma pessoa completamente nula, desconhecida. Quer dizer, né? Qual que é o valor que isso tem? Né? Então, do ponto de vista da doutrina espírita, a gente ressalta que o esquecimento do passado, ele é um ponto importante para a nossa reconstrução. É intocável o passado. Nenhum de nós pode mexer no passado. Viram? Primeiro que o tempo não existe. O tempo, horas, são convenções. Não existe o tempo para o espírito. Com isso, o que fica no passado pertence ao passado. O futuro ainda não existe. Só temos o presente. E se no passado foi muito mal elaborado, eu não tenho como passar uma borracha, uma régua no passado. Eu só posso atuar no presente. Com isso, a doutrina espírita, ela não é a favor da TVP, Terapias de Vidas Passadas. Esse é um trabalho da área médica, da psiquiatria, de médicos, e não uma proposta espírita. Primeiro, e segundo, que, sendo o passado intocável, como diz Jesus, aquele que tomar do arado, não olheis para trás. Lamúrias, lamentações, se eu pudesse, e se meu dinheiro desse, eu mudaria toda a minha vida. Você só pode mudar a partir de agora, no presente. Foi por isso, então, que essa questão de tentar arrastar do subconsciente situações desfavoráveis e trazer para o plano consciente presente, como diz a Shirley, os resultados às vezes são mais desastrosos. Imaginemos nós aqui agora, você está com uma criança ninando no braço, noites inteiras você ninando uma criança. Aí você pega uma TVP, consegue descobrir que você teve uma existência aonde esse neném no teu braços, com todo carinho, com todo zelo, é um dos seus maiores algozes. Como é que ficaria? A reencarnação é o seguinte, a gente sempre recomeça no ponto aonde nós estacionamos. Recomeçamos sempre no ponto em que nós estacionamos. Por isso, que é no presente, é que nós podemos, através das reminiscências, que vem, como ela diz, naturalmente, em forma de flashes, nos mostrando realmente o que nós haveremos de fazer de maneira certa e correta, para não reincidirmos mais como antes em outras existências. Aí vem o juízo de valor, tentando sempre nos mostrar qual que é a melhor decisão nossa.
embora o livre-arbítrio nos permite a liberdade no ato da escolha. Com isso, temos que preocupar com o momento, como diz o Cristo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta o hoje, o seu mal. Por isso que precisamos viver o presente e vivemos bem, com muita abundância. Com isso, essa questão é muito séria, porque nos foi formulada a pergunta seguinte: qual a diferença entre aprovação e expiação? No livro Consolador de Emmanuel, ele deixou muito claro que a aprovação é aquela estrada, é aquele caminho pelo qual nos ensina a trilhar o caminho do bem, do belo, do bom, do saudável. Então, a aprovação é a estrada pelo qual aquela criatura realmente caminha, se esforçando, se pelejando para crescer. E a expiação é a prova imposta a um espírito malfeitor, que cometeu um crime. Esse crime é contra si mesmo. Foi por isso que nós vivemos num mundo de expiação e provas, e não de provas e expiações, porque o mundo regenerador também constitui de provas, e no entanto não é de expiação. Então o planeta Terra hoje aloja um mundo de expiação e provas, onde todos nós aqui estamos vivendo o processo provacional e o provacional expiatório. Expiação sempre com relação ao passado. Sempre com relação ao passado. Falou o seguinte: a prova expiatória é com relação ao passado delituoso. Por isso que Emmanuel disse que é o criminoso que comete um crime contra si mesmo. Porque desobedece uma lei natural chamada lei de ação e reação, que é aplicada sobre nós como um princípio de causa e efeito. Então, com isso, é imperioso que a gente saiba que a expiação sempre é com relação a uma situação que nós cometemos contra nós mesmos no passado e que tem que ser reparada. Primeiro vem o arrependimento, vem o processo expiatório e o processo reparador. Com isto, o crescimento espiritual nosso só se dá pelo amor. Só podemos crescer nas provas. Mas as provas, somos nós mesmos que nos impomos às provas. E nós deveríamos sair das provas, superar as provas. Prova é situação de superação, é de você mostrar para você mesmo que você é capaz de não mais errar como antes. É dar prova de que você está hábil a um crescimento, dar testemunho. Como? Saindo da situação. Tem gente que fala assim: ah, mas Deus me fez assim. Eu sou isso, ninguém é. Nós estamos. E se nós estamos, podemos mudar. Para isso, vem a reencarnação, como propósito de permitir o quê? As provas para o nosso crescimento espiritual, e é no momento. É nesse momento, é no presente. Não adianta tentar vasculhar o subconsciente em busca de soluções, porque as soluções não estão lá, ela está no momento, no presente. Então, não preocupe, use a terapia verdadeira, que chama evangeloterapia. É a única terapia que funciona para todos os males da humanidade. Obrigado. Everson. No caso da menina que foi congelada, criogenia, como fica o espírito? Ele continua à espera da possível volta do corpo, matéria? A ciência, ela tem avançado vertiginosamente a cada dia. Mas quem dá a vida é Deus. Somente o nosso Pai é capaz de criar a nossa existência. Depois de desligado o espírito do corpo físico, é impossível o retorno à existência. Porque a ressurreição, da forma com que nós compreendemos, o retorno de um espírito que já estava desligado ao corpo, isso tanto do ponto de vista físico como espiritual, não ocorre. A doutrina espírita, no livro A Gênese, a quinta obra da codificação, vai falar a respeito da ressurreição. O caso que nos foi trazido, nós desconhecemos.
o caso dessa menina que foi congelada. O que nós podemos dizer é que em casos de coma induzido ou coma que aconteceu de uma forma fortuita, um acidente, a pessoa pode retornar em determinado instante à consciência objetiva. O que nós conhecemos a respeito de congelamento é que o espírito Joana de Ângeles nos traz pela mediunidade de Valdo Franco, na série psicológica, quando ela vai nos dizer da fecundação in vitro, que são os casos do óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide, tornando-se a célula ovo, e foi então congelado para mais tarde ser depositado no útero de uma mulher. Neste caso, quando há a fecundação do espermatozoide com o óvulo e se congela a célula ovo, o espírito não fica congelado. O espírito continua com a sua vivência no plano espiritual e somente no momento em que vai ser ligado essa célula ovo no útero da mulher é que se continua o processo reencarnatório daquele espírito. Não justifica um ser ficar congelado no mundo espiritual. Então são casos diferentes. Mas nós desconhecemos alguém que está encarnado, que seja congelado, e daí 10 anos, 15 anos, retorne à experiência física. Até hoje a ciência não comprovou isso, e a doutrina não fala nada a respeito deste tema. Quem quiser pesquisar um pouco mais a respeito de criogenia, tem um livro do Divaldo Franco chamado Dias Gloriosos, na onde Joana de Ângeles retrata sobre o assunto. E ela demonstra a impossibilidade do ser humano ser congelado a 176 graus negativo. É congelado em nitrogênio, a 176 graus negativos. Com isso, sim, um ser na onde você só tem somente o princípio inteligente. Exemplo, seres microscópicos, bactérias, plantas. Alguns animais, eles podem ser congelados e depois reviverem. Isto no caso de princípio inteligente. Quando se trata de espírito habitando um corpo, quando você submete um corpo a 176 graus negativo, todas as funções se comprometem, elas deixam de funcionar. Por que que o espírito deixa o corpo? É porque o corpo não lhe permite mais a sua permanência. É comum perguntar assim, o espírito deixa o corpo porque o corpo morre, ou o corpo morre porque o espírito deixa o corpo? De regra, quer dizer, de natureza, o espírito deixa um corpo que não tem mais vida. Não é a razão dele deixar o corpo e o corpo morrer. Não. Ele deixa o corpo porque o corpo está comprometido em suas funções de metabolismo. A essa temperatura, o nosso organismo físico, ele deixa de ter realmente aquele metabolismo. Inclusive, nós temos 3 centros de forças importantes para o processo da morte. Como diz André Luiz no livro Obreiros de Vida Eterna, que é o centro, são 3 centros. Este muito próximo aqui, o umbilical, o cardíaco e o coronário. Então, com isso, é necessário desfazer esses 3 centros de força para o rompimento definitivo da saída do espírito. O último elo nosso com o corpo é através da pineal, da epífise, ao centro coronário, no perispírito. Então, com isso, quem quiser melhor entender, pega esse livro, ele já deu uma explicação bem racional. Dias Gloriosos, de Valdo Franco, criogenia, é o assunto da qual foi aqui questionado nessa noite. Agradecemos a todos vocês presentes nessa casa, aos nossos internautas que nos assistem, que todos vocês tenham um bom trabalho, uma boa palestra com o nosso amigo Ellerson nesta noite, e que retornem para os seus lares em muita paz, com muita alegria, com muito amor. Obrigado. Boa noite.